Sansara é um inquietante ciclo que rege a nossa existência. Reencarnação após reencarnação. É nascimento, vida, morte e renascimento. Uma eterna roda de experiências. Significa circular, passar por diversos estados. É resposta, não para a pergunta onde nós estamos, mas para a pergunta o que estamos fazendo. Ao invés de um lugar, é um processo. A tendência de ficar criando mundos e depois se mudando para dentro deles. À medida que o mundo se desintegra, você cria um outro e lá se instala. Ao mesmo tempo, você encontra outros que também estão criando seus próprios mundos. Não importa onde ou qual agrupamento humano nos referimos, todos esses contextos culturais nos mostram uma pluralidade em relação ao entendimento da realidade. Cada lugar, baseado em construções distintas da ideia de pessoa, constrói saberes e técnicas diferentes. A tradição antropológica de Mous, inclinada para uma etnopsicologia, por exemplo, considera as noções de pessoa como categoria de pensamento nativo, seja de modo implícito ou explícito. Sendo assim, a construção sobre o entendimento das pessoas, bem como seu papel, são culturalmente variáveis. If you just believe something hard and fast, because either you're born into that culture, or somebody has really worked upon you, or some other compulsion has made you take to it. The moment you believe this is it, then there's no need for your mind. Mind is a tool for exploration, not for drawing conclusions. Unfortunately, most people are using their mind to draw conclusions. This mind is not about drawing conclusions, this is a tool for exploration, that you can continue to look at life in deeper and deeper ways, in more profound ways of experience and knowing. That's the significance of the mind. If you had to just draw conclusions, you don't need such a complex structure of mind. You don't need it. Sem ignorar a reflexividade dos autores que detêm suas particularidades, não podemos negar que o impacto da cultura nos valores a serem buscados são um grande motor para se construir o conhecimento. Vale lembrar que aqueles que buscam saberes muito destoantes das lógicas de seus respectivos grupos podem enfrentar problemas de legitimar seu modo de pensar. Apesar de tudo isso, a ciência tradicional e os valores do iluminismo prometeram que teríamos maior controle dos nossos destinos e sobre os elementos da vida quando guiados por uma lógica racionalista. Entre o empirismo e o racionalismo, Kant foi um filósofo imbuído de tal crença. Kant defende que a ação deve ser guiada moralmente. Temos de respeitar de forma incondicional um conjunto de regras morais. São deveres ditados pela nossa razão, iguais em todos os cantos do planeta. Para ele, essas regras morais são absolutas, devem ser respeitadas de forma incondicional, sem exceções, em todas as situações da nossa vida. Preceitos do gênero guiaram a ciência moderna a ter domínio cada vez maior no mundo da vida das pessoas. Cabe lembrar que os atores que defendiam tais ideais estavam em instituições de maior relevância para legitimar seus argumentos. Nos cabe lembrar também que os europeus e estadunidenses, detentores desse tipo de conhecimento, não consideravam as nações das quais muitas vezes eles roubaram, exploraram e assassinaram, buscando poder e domínio. Através desse domínio, muitas táticas foram usadas para impor seu imaginário e estigmatizar os outros povos como selvagens, colocando os outros saberes em uma escala evolutiva, onde as suas perspectivas estavam no topo, enquanto os outros eram inferiores e deveriam evoluir a um modo de pensar similar ao deles. Esse conhecimento a gente passa para o mais jovem através do conto, através de roda de conversa, através de atividade cultural, de plantio, através de casa de reza, porque tudo que envolve tradição e costume vem da casa de reza, porque a casa de reza é a matriz do conhecimento. Por isso que é muito importante que a gente tenha a nossa casa de reza dentro da nossa aldeia, porque é ali que a gente consegue passar o ensinamento para o jovem.
E o jovem de hoje, eles têm muito a ver com tecnologia que está sendo introduzido em nossas aldeias, e isso atrapalha. Mas só que aqui em nossa comunidade, pelo menos isso, a gente consegue levar ainda com o apoio dos pais, com o apoio das mães, para que ter o momento. A gente não tá proibindo ninguém de usar a tecnologia, celulares e outra fonte de informações tecnológicas, mas tem que ter o seu momento. Se não tiver esse momento, acaba perdendo o controle dessas crianças, e na qual não conseguiremos mais controlar e manter em nosso meio para passar as informações em casa de reza. A moralidade é construída pela reflexividade distinta dos agentes e embasada em contextos culturais específicos. Podemos afirmar isso ao notar que, com o avanço tecnológico, entre aspas, emancipador, a humanidade entrou na experiência da modernidade, que globaliza as culturas e atos locais, fugindo ao nosso controle a suposta evolução do homem, sugerida por Kant, ou mesmo o controle do rumo da vida, como defendem muitos defensores da modernidade e do privilégio do saber científico. A razão, em moldes positivistas, portanto, é problemática. O filósofo colombiano Santiago Castro Gomes conclui que desde o século XVIII, a missão dos cientistas e intelectuais era de transmitir um saber que pudesse libertar as pessoas da ignorância e superstições para conduzir a um estado racional de domínio sobre as contingências da vida. Cientistas, intelectuais e seus apoiadores partiram da premissa que o aumento progressivo do saber conduziria a um aumento da nossa capacidade de conduzir ativamente a história e colocá-la sob nosso controle. Porém, quanto mais nos interconectamos com o mundo, nesta lógica, mais debilitado está nosso poder de consequência dos nossos atos. No Brasil, onde foi a estrela do evento Comunicação 360, Bauman conversou com o Milênio no Rio de Janeiro. Having been through tough times in the 20th century yourself, like World War II, the rise and fall of communism, just to mention two of them, what do you make of the main characteristic of this beginning of 21st century? Well, to put it in a nutshell, it's very different to 20th century. If you compare what I experienced being at a young age and full of hopes, expectations, and what I'm experiencing now, looking back and comparing and revising expectations, revising hopes, is that we are in a state of interregnum. That's the term which I like to use. Interregnum is the state between and betwixt. In the state of interregnum, old ways which we learned, how to deal with the challenges of reality, they don't work properly any longer. The institutions of collective action, our political system, our party system, the way of organizing one's own life, relation with other people, all these learned ways of surviving in the world don't work properly any longer. Tal lógica moral e epistemologicamente hegemônica fere outros saberes e concepções de mundo. O crescimento da razão e o impacto dela na sociedade se deram por relações violentas e opressivas, eliminação de povos e estigmatização. Defender tal saber como valor absoluto é atropelar culturas e desvalorizar outros saberes. A lógica racionalista ligada à modernidade é baseada em uma moral europeia inscrita na base de tal raciocínio. Aceitá-la como correta já nos leva a comprar, como coerentes, a formação de pessoa desenvolvida pelo iluminismo europeu. A própria visão de indivíduo já é construída em tais moldes. A construção do saber se dá com uma base moral anterior existente no cientista, ou seja lá quem for, enquanto os traços culturais de outros são categorizados como contos de fada, coisas de primitivos ou elementos de coesão social,
Os traços dessas culturas que desenvolvem a moral científica se enxertam na base da ciência, como um elemento já dado, mostrando claramente uma distinção na valorização de culturas nortistas comparadas ao resto do mundo. As categorias coletivas de uma sociedade possuem forte papel formador na organização e práticas complexas dessa mesma sociedade. É praticamente inviável que se tomem noções particulares, como a de indivíduo, por exemplo, na compreensão de outros universos socioculturais. Toda teoria é conjuntural. O exemplo claro dentro da própria concepção de ciência é a introdução da teoria da relatividade de Albert Einstein. Tal teoria substitui os conceitos independentes dos conceitos de espaço e tempo da teoria newtoniana, que até então era dada como verdade. Porém, a teoria newtoniana se mostrou como conjuntural. O filósofo da ciência, Karl Popper, além de apoiar esses argumentos, aponta o erro como motor da ciência. A ciência se dá por passos e mudanças baseadas em teorias anteriores. Les pas de marche, c'est le rythme. Não partiremos da ideia de que existem tantos mundos quanto pontos de vista, mas partiremos do princípio de que essas visões de mundo são reais. Les paroles, c'est des rythmes. Kini masenekela ibwa seneti. Eke. Kini masenekela ibwa seneti. Eke. Kana eke. Kana kuduba. Kana eke. Kana kuduba. Kana eke. Kana kuduba. Kana eke. Kana kuduba. Kana Seneti comme Manfinda. eke. On est dans le rythme. Seneti comme Manfinda. Eke. Toutes les choses. Égorger notre culture, on va la garder. Ça va rester. Je suis sûr que ça va rester. Não há mundo absoluto justamente pela ontologia presente na construção de saberes e realidades. Cada ponto de vista acaba por compor um mundo diferente, que se traduz na simples experiência de que cada ator age em função daquilo que vê. Assim, guia-se a ação sobre tal ontologia. Seria de todo estranho se um ator agisse de acordo com estruturas ou princípios gerais que ele não vê. Os atores dependem e são influenciados pelas estruturas previamente estabelecidas, das quais os mesmos fazem parte. Parafraseando o autor, não há relatividade do verdadeiro, mas sim a verdade do relativo. Aquilo que está no mundo não traz em si um aviso com seus significados. O mundo é cru e os significados apenas existem pois os agrupamentos humanos lhes deram tais símbolos. Animais podem ser vistos com valores diferentes em culturas distintas, ou até mesmo signos criados podem parecer semelhantes, mas trazer significados muito diferentes. Na sociologia da crítica de Luc Boltanski, o mesmo afirma que a realidade é entendida no sentido da realidade socialmente construída por uma rede de formatos de provas, regras, rotinas, formas simbólicas e objetos. Mas essa realidade, que é o resultado de uma seleção e uma representação, não inclui o mundo, isto é, tudo que acontece. Mignolo nos aponta que a enunciação e produção dos discursos teóricos se encontravam localizados no dito primeiro mundo, países tecnologicamente e economicamente desenvolvidos, enquanto o terceiro mundo era e ainda é muito visto como receptor destes saberes, jamais como produtor. Assim como na América Latina, o continente africano e regiões asiáticas são vistos do mesmo modo. Conversando com as ideias de Mignolo,
trazemos a contribuição do professor de História, Ciência Política, Achille Mbembe, teórico da tese de necropoder, ao questionar o papel da raça no pensamento etnocêntrico. Mais que o pensamento de classe, uma ideologia que define história como uma luta econômica de classes, a raça foi a sombra sempre presente sobre o pensamento e prática das políticas do Ocidente, especialmente quando se trata de imaginar a desumanidade de povos estrangeiros, ou simplesmente dominá-los. Divide can be traced back to the late 1800s, during what was called by the imperial European powers the scramble for Africa. Colonization was motivated by the European hunger for African resources. The subsequent exploitation of the African people and the uprooting of their spiritual values by Christian missionaries would leave a permanent European stamp on the continent. The mindset is the barbarians are backward and inferior, and for their own benefit we have to uplift them and civilize them and educate them and so on. The psychology behind it is kind of transparent. I mean, when you've got your boot on someone's neck and you're crushing them, you can't say to yourself, I'm a son of a bitch and I'm doing it for my own benefit. So what you have to do is figure out some way of saying I'm doing it for their benefit. And that's a very natural position to take when you're beating somebody with a club. Britain cut the largest piece of African cake from Cairo to Cape Town, in addition to Nigeria and a few West African regions. It was also the British Empire that in 1894 imposed an arbitrary boundary around the many diverse ethnic groups and kingdoms that would make up Uganda. The southern Bantu-speaking people were given economic, political, and educational advantage. The northern ethnic groups, two in particular, the Acholi and the Langi, were the main recruits for military and police positions. By exploiting linguistic, ethnic, and cultural differences between the peoples of the North and South, Britain's divide and rule policies created a tension between them that helped maintain British rule. Which took an east-west slice of the continent as well as Madagascar. The Belgians took Rwanda, Burundi, and the Congo. In Sudan, the British ruled the Arabs in the north and the blacks in the south as separate colonies, only to combine the areas before independence in 1956. The result has been relentless civil war, the Darfur massacres being the latest tragedy. The Portuguese decimated Angola, Mozambique, and Guinea-Bissau well into the 1970s. The Italians took Libya, Eritrea, and Somalia. The Germans added Cameroon and Tanzania and committed the first genocide of the 20th century against the Herero people. Apesar da suposta intenção proposta pela virada ontológica de ver a realidade de outros mundos, a antropóloga Zoe Todd, PhD em Antropologia Social, faz a contundente crítica de tal mudança paradigmática seja apenas uma armadilha. Alega que virada ontológica seria apenas mais um nome para colonialismo. Vejamos um trecho da experiência da mesma, relatada em seu texto, Uma interpelação feminista indígena à virada ontológica. Ontologia é só outro nome para colonialismo. Tudo começou de forma bastante inocente, com uma viagem a Edimburgo, na Escócia, em fevereiro de 2013, para ver o grande Bruno Latour discutir seu mais recente trabalho. Eu estava às 11 de tanta emoção. Uma palestra do grande Latour, ao vivo e a cores. Em sua palestra, nessa noite de fevereiro, ele abordou e discutiu o clima enquanto uma preocupação cosmopolítica comum. Interessante, eu pensei. Isso é terrivelmente parecido aos fragmentos de pensamento cosmológico que pude aprender com alguns amigos inuit. Amigos que ensinaram que o clima é um conceito organizador incrivelmente importante para muitos atores. Eu esperei, durante toda a palestra,
que o grande Latour desse os créditos aos pensadores indígenas, pelos milhares de anos em que estiveram envolvidos com ambientes sensíveis, com cosmologias que enredam as pessoas em relações complexas, entre si e em todas as relações, com climas e ambientes enquanto pontos importantes de organização e ação. Isso não aconteceu. Ele não mencionou Inuit, ou Anishinaabe, ou Neiwaaki, ou quaisquer pensadores indígenas. Na verdade, ele passou um bom tempo dialogando com o pensador escocês, morto há muito tempo.